Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos oferece um precioso ensinamento para a nossa vida de fé, para a nossa vida de irmãos, para a nossa vida de comunidade. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo nos ensina que nós, como igreja, nós, como comunidade, precisamos nos entender como um corpo, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E a imagem do corpo é a imagem que melhor explica como deve ser a nossa relação, como deve ser a relação entre nós na igreja. O corpo é formado de muitos membros. Nós sabemos que a mão não é o pé não é a mão. É formado de muitos membros, de muitos órgãos, que são distintos, mas todos trabalham ou devem trabalhar pelo bem do corpo inteiro. O pé não pode dizer, eu não sou a mão, então não me importa o que acontece com a mão. Quando a mão sofre, o pé sofre também. A mão não pode dizer, eu não sou o pé, então não me importa o que acontece com o pé. Eu sou eu não sou o pé, não tenho nada a ver com o pé. Quando o pé sofre, a mão sofre porque está unida ao corpo que sofre com o problema do pé, da mão, na cabeça, no olho, na orelha, seja qual for o membro. Quando o membro não está bem, ou quando aquele órgão não está bem, todo o corpo padece. É assim que acontece com o nosso corpo, e é assim que acontece na igreja, o corpo de Cristo. Se somos um corpo, precisamos buscar o bem um do outro, precisamos promover o bem do outro. Não podemos fechar os nossos olhos para os problemas que o outro está passando. Não podemos dizer que não interessa se o outro está bem ou se o outro está mal. Interessa, porque a igreja sofre quando o outro sofre. A igreja padece quando um de seus membros padece. E a igreja fica bem, a igreja cresce, a igreja revigora, a igreja rejuvenesce quando um membro vai bem. É o que acontece, por exemplo, com os santos. Os santos que nós temos na história da igreja, eles rejuvenescem a igreja, eles fazem a igreja crescer, eles causam alegria na igreja, eles causam bem-estar no corpo inteiro. E também quando um membro causa um problema ou vive um problema, quando um membro cai em pecado, todo o corpo sofre. Mesmo que seja lá em outro país, quando um católico, um padre ou um leigo cai em pecado, todo o corpo sofre, todo o corpo lamenta, todo o corpo padece daquele problema. Então, nós não podemos dizer, sou eu e Deus, o resto não interessa, os irmãos não importam, sou eu e Deus. Sim, é claro que, em última instância, todos nós buscamos a Deus, todos nós amamos a Deus, todos nós servimos a Deus. É verdade aquele pensamento recorrente entre nós, eu vou na igreja por causa de Deus, não por causa do padre, não por causa do irmão. É verdade, mas ao mesmo tempo nós precisamos admitir, não só admitir porque é na prática assim, mas admitir porque Jesus diz que é assim, que tem que ser assim, que embora nós busquemos a Deus em última instância, existem instâncias intermediárias através das quais nós nos encontramos com Deus e somos encontrados por Ele, são os nossos irmãos.
Por isso que Jesus disse no Evangelho: eu estava com sede, me destes de beber. Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me acolhestes em casa. Eu estava doente e estava preso e fostes me visitar. Porque, embora nós busquemos a Deus e devamos, acima de tudo, em primeiro lugar e acima de tudo, buscar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, nós faremos isto através do serviço, do amor aos nossos irmãos, amando a Deus nos nossos irmãos, servindo a Deus nos nossos irmãos, como um corpo que somos, como o corpo de Cristo. Buscamos a Deus acima de tudo, em última instância a Deus que nós queremos, mas Ele se revela, Ele se dá através dos nossos irmãos. Foi assim que Ele quis se revelar, foi assim que Ele quis se encontrar. Ele se deixa encontrar nos nossos irmãos, na comunidade daqueles que creem em Cristo, daqueles que vivem em Cristo, como um corpo místico. Então, o grande ensinamento deste domingo, em primeiro lugar, é este: como corpo de Cristo, nós não podemos deixar os nossos irmãos de lado. Não podemos dizer que não importa o que o outro sente, o que o outro passa, mesmo que o outro esteja em pecado, nós precisamos nos importar, para que ele saia do pecado, porque o fato dele estar no pecado faz todo mundo sofrer, o fato de eu estar no pecado faz todo mundo sofrer. E aqui a gente entende então a necessidade da confissão sacramental auricular, ou seja, da necessidade de confessar os nossos pecados para o sacerdote. O sacerdote é aquele que perdoa pecados em nome de Deus, porque Jesus deixou essa ordem: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, a quem vocês não perdoarem, não serão. Mas também é aquele que perdoa pecados em nome da igreja. Na pessoa do sacerdote você tem Cristo, que você ofendeu em primeiro lugar, a Deus que ofendeu em primeiro lugar com o seu pecado, mas também você tem a igreja, a comunidade, os irmãos que foram feridos por causa do seu pecado e que te perdoa. Deus te perdoa no Padre, os irmãos te perdoam no Padre. Por isso é necessário confessar-se com o Padre, com o sacerdote, porque Deus quis assim que o seu perdão viesse através da igreja, mas também é necessário esse reconhecimento que o pecado tem um impacto social, comunitário, tem um impacto no corpo de Cristo. Não pense você que aquele pecado que você faz no foro íntimo não atrapalha a vida da igreja. Atrapalha sim. Não pense você que aquilo que você faz entre quatro paredes fica só entre você e Deus. Não fica. A igreja inteira sofre com os seus pecados, mas também a igreja inteira cresce com o bem que você realiza, com a sua santidade. A santidade nossa, a nossa santidade faz a igreja crescer. Os nossos pecados fazem a igreja sofrer, faz a igreja padecer. Como corpo de Cristo, nós precisamos entender isso. O irmão importa muito, não só porque Cristo habita nele, mas porque eu estou ligado a este irmão como um corpo. O segundo ensinamento que eu gostaria de comentar com vocês da liturgia de hoje está no Evangelho de Lucas, iniciozinho do Evangelho, onde narra que Jesus, depois de ser batizado, depois de passar ali no deserto, aquele tempo quaresmal, ele inicia o seu apostolado
entrando na sinagoga para ler a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus. Ele entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e lê a profecia que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E depois de ler essa profecia, Jesus diz: hoje se cumpriu a profecia, porque este sobre o qual está o Espírito do Senhor sou eu sou o enviado para libertar os pobres, os cativos, para recuperar a vista dos cegos, para proclamar o ano da graça. Eu sou o Deus libertador. Ele veio para libertar. Veja que ele já coloca no início do seu apostolado, ele já revela a sua identidade de libertador. Ele é o Deus que liberta. Que liberta do quê? Que liberta de Roma? Não. O povo achava que era isso. Vem libertar de Roma, porque Roma está oprimindo o povo de Israel. Como na época que foi escrita a profecia, o povo era oprimido pela Babilônia, agora o povo é oprimido por Roma. Mas Jesus veio libertar o povo de Roma? Não. Jesus veio libertar o povo dos seus pecados, dos seus egoísmos. Veio libertar o povo das suas cegueiras espirituais. Veio libertar o povo das garras de Satanás, das garras da morte. Ele é o Deus que nos liberta do pecado e da morte. Ele é o Deus que nos liberta dos nossos egoísmos, das nossas cegueiras. Ele não é um libertador político, um revolucionário. Se você, eu duvido que alguém aqui em Paraúna pense dessa maneira, mas se você caiu na tentação de acreditar que Jesus é um revolucionário social, você precisa se converter. Jesus não é revolucionário social. Jesus não veio promover nenhuma revolução social, política. Jesus não veio para fomentar uma briga com Roma. Ele não veio para estimular uma guerra civil ali em Israel. Não veio fazer isso. Ele veio para libertar o homem dos seus pecados, que é a causa das injustiças, que é a causa das violências, que é a causa das opressões, que é a causa de toda a desgraça que tem no mundo. A desgraça que nós vemos no mundo inteiro. Quando eu falo desgraça, vocês sabem que é essa falta da graça de Deus, essa ausência da graça de Deus. Então, a desgraça que nós vemos no mundo inteiro, desde antes de Cristo até agora, é causada pelo pecado do homem. Papa Bento XVI diz que a divisão que existe no mundo é reflexo da divisão que existe dentro do homem. O homem é dividido pelo pecado, não tem mais uma unidade de vida, e essa divisão que tem dentro do homem causa divisões no mundo, causa as divisões, os problemas sociais, os problemas da fome, da guerra, etc. Então Jesus é o libertador desta divisão interior, é aquele que vem para resgatar o homem para uma vida de graça, para uma vida com Deus. E resgatando o homem, ele resgata a sociedade, ele torna o mundo melhor, é claro, mas o foco de Cristo é o coração humano que está submerso no pecado e que precisa sair daquela situação de escravidão, precisa quebrar aqueles grilhões para viver na graça de Deus. É esta revolução interior que nós chamamos de conversão, que Jesus realiza no coração humano. É isso que ele veio fazer.
Então nós estamos até no ano político e nessa ocasião muitas pessoas usam Jesus Cristo para legitimar as suas ideologias, sobretudo as ideologias comunistas, marxistas, que dizem que Jesus era um comunista, que ele era um marxista, que ele era um revolucionário. Não era. Está aqui, bem claro. Se você pensa assim, você precisa se converter. Jesus não foi revolucionário, nesse sentido que você, nem que eles esperavam e nem que muitas vezes nós esperamos e apregoamos. Jesus, ele revoluciona o coração, ou seja, ele é causa de conversão para restabelecer a vida da graça que nós perdemos com o pecado. E por causa disso é que nós vamos ter um mundo melhor. Sem corações convertidos não adianta guerra, não adianta revolução, não adianta mudar a política, não adianta nada. Se não converter o coração, não adianta a ideologia. Não é a ideologia que está ali que vai mudar. Não é o sistema político. É o coração convertido que traz benefício para o mundo. Quando você olha para trás, todas as coisas positivas que perduram e que impactaram a vida de muitas pessoas, sobretudo das mais pobres, das mais carentes, das mais necessitadas, foram feitas por pessoas convertidas. Veja o que Madre Teresa fez. Veja o que São Francisco fez. Na época de São Francisco, existiam vários grupos que lutavam contra a igreja. Eram hereges, que denunciavam as pompas, que denunciavam a riqueza, que denunciavam o jeito que os prelados, que os padres, que o clero vivia, mas que combatia tudo isso, negando a igreja, negando Jesus Cristo de algum modo. E São Francisco então vem numa submissão, numa obediência total ao Papa, à igreja, um amor incondicional à igreja e a Cristo, e ele sim faz uma grande revolução. Tanto é que nós temos o antes e depois de São Francisco, tanto na igreja quanto no Ocidente. São Francisco, ele foi capaz de dialogar com os muçulmanos na época das brigas terríveis, depois inclusive de alguns freis terem sido mortos pelos muçulmanos. São Francisco vai lá e conversa com o sultão. Por quê? Porque ele era convertido, não porque ele era um revolucionário. A paz franciscana, a fraternidade franciscana, a irmandade franciscana, tudo fruto de um coração convertido, não de uma revolução social, política, ideológica. Não existe ideologia, existe o Evangelho. Cristo pobre e crucificado, era o que ele pregava, o que ele vivia. O amor a Cristo e aos irmãos. Madre Teresa, Santa Dulce, São Francisco. Quando você olha para o mundo, a grande instituição que cuida dos doentes, dos pobres, dos machucados, é a igreja. É a maior instituição caritativa do mundo, com escolas, hospitais, asilos, orfanatos, leprosários, a igreja. Por quê? Por causa de um coração convertido, ou de corações que foram tocados por Jesus, pelo Deus libertador. Então, meus irmãos, não esqueçamos disso. Jesus é aquele que nos liberta da morte eterna, do pecado, que nos liberta da vida antiga e nos dá a vida nova, que nos liberta para uma vida nova, para uma vida da graça. Proclamar o ano da graça é a vida de graça, é isso que transforma o mundo. É um coração convertido, um coração que pensa no céu,
um coração que pensa em Deus, um coração que ama a Deus, é esse coração que vai fazer um mundo melhor. Jesus nos liberta do pecado e da morte, é o Deus libertador, e esse é o apostolado de Cristo, salvar as almas para o céu. Então que Ele nos salve das nossas cegueiras, dos nossos egoísmos e nos faça viver como irmãos, porque afinal de contas nós somos um corpo e precisamos buscar o bem um do outro, também pelo nosso bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo